Olá, seja muito bem-vindo ao Diário de um Médico. Eu sou o Dr. Marco Félix e é um prazer que você esteja aqui me acompanhando, sempre falando sobre temas importantes para a sua saúde. Lembrando que o nosso objetivo é que você tenha informação para extrair o máximo da sua consulta médica, seja ela uma consulta de plano de saúde, seja ela no SUS, enfim, que você tenha o máximo de informação. E essa informação é para você, como portador de uma doença, ou você que seja o acompanhante, você que seja o cuidador de alguém. E hoje nós vamos falar um tema muito legal, que é o plano de ação da sua doença. O que é a conduta médica e por que ela deve ser única para você. Como você sabe, aqui no nosso canal, nós gostamos de fazer aula, de mostrar slides. É a forma como a saúde gosta de comunicar e é a forma que eu consigo trabalhar, então não vai ser diferente. E o tema de hoje é para você entender por que o seu tratamento é diferente do tratamento do seu amigo, mesmo com sintomas semelhantes. Está preparado? Vamos lá? E antes de começar essa aula, queria que você clicasse no sininho ali embaixo, nas notificações e principalmente seguisse nosso canal, que ajuda muito no engajamento. Nós sempre tratamos sobre assuntos de saúde, não falamos sobre doenças, falamos sobre ferramentas para a sua conduta. E te convido também a conhecer o meu site, diariodemedico.com.br. Lá tem o meu diário, onde eu conto os meus relatos sobre as mais diversas histórias dentro da medicina, nesses mais de 15 anos. E lá também você vai ter o acesso aos meus treinamentos, o Bora Tratar da Saúde, que lá eu te ensino tudo para você extrair a melhor informação do seu médico. Você vai entender o que é anamnese, vai entender o que é exame complementar. Vou te contar algumas histórias da saúde, sobre vacinas, sobre o SUS. Vai entender aonde procurar informações relevantes para você fugir de fake news. Enfim, tem muita informação bacana, não deixe de entrar lá. E também tem um treinamento chamado Quando o Chão Treme, que é para você aprender a receber notícias na saúde. Notícias boas e ruins. E o Saúde Organizada, que eu te ensino a organizar o seu prontuário pessoal de saúde. Corre lá e não perca. Iniciando agora a nossa aula, plano de ação da sua saúde. O que é a conduta médica e por que ela é única para você. Vamos lá. O plano de ação da saúde. O que é conduta médica e por que ela é única para você. Vamos lá. Conduta, mais do que uma receita. A conduta, então, ela é o final da sua consulta, o final da anamnese. Né? Você vai numa consulta médica, o médico vai fazer as anamneses, que são as perguntas, escutando as suas respostas, vai passar pelo exame físico, que é onde vai ter, dependendo da especialidade, eu como oftalmologista, o exame físico é na lâmpada de fenda, fazendo a biomicroscopia, fazendo um fundo de olho, ou no clínico, vai fazer uma percussão, palpação, ausculta, enfim. O final é a conduta. A conduta, ela tem basicamente 3 grandes coisas que o médico pode fazer. Ele vai te passar uma prescrição, ou ele vai solicitar o exame, ou vai ser uma conduta expectante. Vamos entender cada uma. A prescrição médica é a receita que você recebe. E é muito importante que você tenha consciência que essa receita ela tem que ser fácil para você entender. Você não pode sair de um consultório médico com dúvida da letra, como você tem que tomar, até quando você tem que tomar. Então, os medicamentos eles são indicados para o seu tratamento, para aliviar sintomas ou curar, enfim. E é muito importante você ter essa percepção, que a receita tem que estar clara para você. A segunda coisa que pode acontecer é uma solicitação de exame, né? Quando eu estou aumentando essa investigação. Muitas vezes, durante a consulta, eu preciso de mais informações para aumentar esse arsenal de informações que eu tenho. Investigações laboratoriais ou de imagem para confirmar ou monitorar a evolução do seu tratamento. O terceiro ponto seria a conduta expectante, quando muitas vezes só a observação cuidadosa e o monitoramento é importante. Então eu não preciso nem passar uma prescrição, nem te passar um exame. E ainda eu vou ampliar esses 3 pilares aqui para o encaminhamento. É muito interessante, hoje a medicina na forma que nós trabalhamos, com uma medicina altamente especializada, que o colega ele
precise ou queira da avaliação de algum outro colega. Então, por exemplo, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma. Muitas vezes eu encaminho para algum paciente para córnea, para estrabismo, para cirurgia de retina, enfim, porque esses colegas eles são complementares à minha atuação. Então, isso é muito importante. A conduta médica é o plano de ação que o médico traça após chegar a uma hipótese diagnóstica. É o que fazemos agora, e pode incluir também encaminhamentos para especialistas, indicação, cirurgia e mudança no estilo de vida, como eu te expliquei agora. De onde nasce a conduta? A conduta é a filha direta da tomada de decisão médica. Ela nasce do equilíbrio entre três pilares fundamentais: a ciência, a experiência e você. A ciência é o que o médico tem que saber, os estudos científicos, as evidências, né? E hoje a medicina ela é baseada em evidências. Inclusive no meu treinamento, no Bora Tratar da Saúde, eu vou te ensinar a entender como que está essa pirâmide de evidências médicas. Isso é muito interessante, porque te ajuda a, por exemplo, entrar num artigo científico e ver se tem evidência que seja correta para você. Você pode acreditar naquele papel, até porque papel aceita qualquer coisa. Então, a ciência são os protocolos, e a medicina hoje é baseada em ciência e protocolos. A experiência, isso é uma coisa que nenhuma inteligência artificial vai suplantar. É o conhecimento acumulado na prática clínica, que permite ao médico reconhecer padrões e adaptar o tratamento conforme a observação no seu dia a dia. A experiência está muito relacionada com o traquejo, principalmente da forma de investigar. Né? Você vê a experiência, obviamente, na conduta, mas durante a anamnese, durante o exame físico, essa experiência ela fica clara. E fechando esse pilar é você, os seus valores, as suas preferências, a sua rotina, ela é fundamental para a gente montar uma conduta baseada em você. Um tratamento só funciona quando se encaixa na sua realidade. Não tratamos doenças, tratamos pessoas. Isso durante a minha formação médica era muito falado. A gente fazia uma corrida de leito e o meu preceptor sempre falava: Marco, apresente o caso. O caso do leito 5. Não, negativo. O leito 5 tem um nome, é a Dona Maria. A Dona Maria, ela tem tuberculose. Não, ela está com tuberculose. Então é muito importante você entender que você não é a doença, você está doente. E nós tratamos pessoas. O principal motivo de mudança na conduta. Cada pessoa é um universo único de características. Por isso que a medicina ela é individualizada. Porque você tem as suas comorbidades. Você tem, por exemplo, hipertensão, diabetes e tem as suas doenças que podem exigir uma adaptação no seu tratamento. Um exemplo, dentro da oftalmologia, dentro do glaucoma, o paciente que tem asma, eu não uso, por exemplo, o timolol. Então eu tenho que saber essas questões. Hábitos de vida, hábitos como tabagismo, atividade física e níveis de estresse, isso vai permear também o meu tratamento. Né? Eu sei que, por exemplo, pessoas que têm tabagismo, eu tenho que tomar um cuidado com a doença macular relacionada com a idade. Então, esses hábitos de vida, eles moldam a forma que eu vou moldar o seu tratamento. Genética. A sua biologia ela é única e pode determinar diferentes respostas aos medicamentos. Lembrando também do histórico familiar. Né? Um paciente, por exemplo, que chega num consultório de um clínico com uma diabetes e ele tem na família pessoas que têm pressão alta, eu tenho que ligar o sinal de alerta. Porque nós sabemos que a diabetes no adulto, depois de 40 anos, ela está relacionada com hábitos de vida inadequados, na maioria das vezes. E um paciente que tem hábitos de vida inadequados, como alimentação, aumento de peso, se ele não tomar cuidado, ele vai desenvolver uma pressão alta, principalmente se ele tiver um histórico familiar que leva a isso. Idade. Tratamentos podem variar significativamente entre jovens e idosos. Então, não tratamos hipertensão, tratamos o seu João, que tem hipertensão, mas também tem 70 anos, diabetes e que o joelho dói. Tratar a doença ignorando o doente é o maior erro da medicina. Quando uma doença encontra a outra. O manejo de pacientes com multimorbidade é um dos maiores desafios da saúde moderna. Exige uma conduta altamente personalizada que vai além das diretrizes
para as doenças únicas e foca no objetivo e na qualidade de vida do paciente. Inclusive, nós temos visto várias especialidades, como o geriatra, por exemplo, se especializando em modular essas multimorbidades. O paciente que usa 10, 12, 15 medicamentos por dia. Lembrando que um medicamento pode ter efeito colateral com o outro, pode ter potência aumentada, enfim. Então, hoje as especialidades estão cuidando dessa polifarmácia para evitar que um medicamento entre em conflito com o outro, né? Isso é muito grave. A multimorbidade, ter duas ou mais doenças crônicas simultaneamente, é uma norma, não uma exceção. Quando você tem várias condições de saúde ao mesmo tempo, a conduta precisa ser artesanal, considerando todas as interações possíveis entre doenças e medicamentos. O desafio do médico é encontrar o equilíbrio entre tratar adequadamente cada condição sem prejudicar as demais, priorizando o que mais impacta na sua qualidade de vida e na sua sobrevida, principalmente. Então, hoje se fala muito disso. Inclusive, tem que se tomar muito cuidado, muita responsabilidade em retirar medicamentos. Então, se você for num médico que você não conhece, é a primeira vez, ele quer tirar todos os seus medicamentos, respira, calma, analisa se ele é realmente um médico que tem registro de especialidade, o famoso RQE. No meu Instagram eu falo sobre isso, no Bora Tratar da Saúde eu te ensino a descobrir se o seu médico é um médico que tem registro de especialidade médica, que é o RQE. Então isso é muito importante, porque saúde, como você sabe, é coisa séria. E se você está aqui, você cuida da sua saúde. Então, vamos continuar. A mesma doença, várias caras. A doença não é uma entidade única. Estágio e gravidade. Uma condição inicial exige uma abordagem diferente de casos avançados. Agente causador. Diferentes vírus, bactérias ou fatores podem causar sintomas semelhantes. Por exemplo, febre. Quantas coisas você conhece que causam febre? Quantas coisas você conhece que causam olho vermelho? Quantas coisas você conhece que causam tosses? Subtipo molecular. Existem variações genéticas da mesma doença que respondem a tratamentos específicos. Por exemplo, o vírus da herpes vírus, pode causar lesão, pode causar conjuntivite, pode causar tosse. Existem diversas alterações. Apresentação clínica. Os mesmos sintomas podem representar doenças diferentes. Foi os exemplos que eu dei. Para criar a conduta adequada, o médico precisa entender não apenas o nome da doença, mas também seu sobrenome, suas características específicas, comportamento e seu perfil. É como se cada doença tivesse sua própria personalidade, exigindo uma abordagem personalizada para cada manifestação, somado às suas características. Conduta sobre medida. Então, quando eu vou tomar uma conduta, e a medicina está caminhando para isso, e a gente ter ferramentas para analisar a sua genética, analisar o seu perfil molecular, né, para quê? Trazer para você um tratamento mais personalizado. O desenvolvimento de planos terapêuticos específicos para maximizar a eficácia e minimizar efeitos colaterais. Cada vez mais estamos conseguindo trazer mais uma compreensão de moléculas que são envolvidas com certos tratamentos, análise dos seus genes, a genética por trás das doenças, é o que nós chamamos de medicina de precisão. Essa medicina de precisão está transformando a forma como entendemos e tratamos as doenças, permitindo condutas mais eficazes e com menos efeitos colaterais. O futuro da medicina já está acontecendo, usando os dados genéticos, ferramentas de inteligência artificial, conseguindo criar condutas cada vez mais personalizadas, como saber qual quimioterápico tem maior chance de sucesso para seu tipo específico. Isso é muito bonito, isso mostra a evolução que a medicina tem. Lembrando que até 1848 não existia anestesia, até 1851 lavar as mãos era ainda um tabu. E a gente pega nos últimos 20 anos, 30 anos, o quanto que a medicina conseguiu evoluir como ciência. Isso é muito bonito, isso é incrível. E daqui para frente, ainda mais com essa evolução das inteligências artificiais, eu tenho certeza que muita coisa vai nos surpreender cada vez mais. A ciência não para, a conduta também não. A verdade médica de hoje pode não ser a de amanhã. As diretrizes e protocolos médicos são constantemente atualizados com base em novas descobertas científicas,
é a famosa medicina baseada em evidência. A gente vê isso perfeitamente, medicamentos que eram utilizados no passado sendo abolidos hoje em dia, e essa mudança constante, isso é muito importante, porque a tecnologia vem para ajudar o homem. Desenvolver e implementar diretrizes é um processo complexo. Eles são um guia essencial, mas precisam ser adaptados ao contexto local e às necessidades individuais do paciente, não aplicadas cegamente. Por isso, a conduta médica ela é dinâmica e evolui continuamente. Uma prática considerada padrão em 2018 pode estar ultrapassada em 2025. Isso não é inconstância. Isso não é inconsistência, mas sim o reflexo do processo científico e da capacidade da medicina de se aperfeiçoar com novas evidências. O bom médico está sempre atualizado, mas sabe que deve adaptar as diretrizes globais, gerais, à realidade individual de cada paciente e ao contexto local. Essa questão do contexto local, isso é muito importante também, porque a realidade do Sudeste é diferente da realidade do Norte, do Nordeste, inclusive até do Sul. Então, o contexto local, regional, isso faz parte da avaliação do médico para tratar a sua conduta de forma personalizada. Vamos pegar dois casos aqui para ficar claro. A mesma com queixas idênticas de dor no ombro, a conduta completamente diferente. Isso não é inconsistência, mas cuidado personalizado que considera todas as variáveis individuais de cada paciente. Então eu tenho João com 35 anos e Carlos com 65 anos, ambos com dor no ombro. João é um atleta amador, está com uma dor aguda após um jogo de vôlei, sem histórico de doenças. Já o Carlos é um paciente diabético e hipertenso com uma dor crônica há 1 ano e já usou vários medicamentos. Qual a conduta provável para o João? Um gelo local, anti-inflamatório por poucos dias, um repouso relativo e uma fisioterapia preventiva. Para o Carlos, exames de imagem como ultrassom, ressonância, analgésicos compatíveis com hipertensão, tem que tomar muito cuidado com essa polifarmácia, fisioterapia especializada e encaminhamento para dor. Quer dizer, são casos de dor no ombro, mas que com manifestações e condutas completamente diferentes. E aí eu estou respeitando a forma que o João é, a forma como o Carlos é, o estilo da dor, a idade, as comorbidades, no caso do Carlos, diabético e hipertenso. Deu para entender que a mesma queixa que é dor no ombro está tendo repercussões, condutas completamente diferentes. Às vezes, o melhor é esperar. É a famosa conduta expectante. É uma estratégia de observação vigilante que muitas vezes é mal compreendida pelos pacientes. Quando que a gente usa a expectante? Em situações de baixo risco para o paciente, quando o tratamento pode ser mais prejudicial do que a doença, quando o corpo provavelmente resolverá problemas sozinhos, como por exemplo alguma infecção viral, como uma gripe, ou para avaliar a evolução natural de uma condição antes de intervir. E é interessante que eu percebi nesses mais de 15 anos como médico, que o paciente ele não gosta de conduta expectante. Ele tem que tomar pelo menos uma dipirona, alguma coisinha, para sentir que está sendo tratado. Só que muitas vezes o melhor a fazer é repouso, hidratação, descanso, um banhozinho quente, uma alimentação saudável, coisas mais simples do que algum medicamento, até que muitas vezes eu não tenho esse medicamento. É importante lembrar que a conduta expectante não é descaso nem abandono, é uma conduta ativa de monitoramento escolhida conscientemente pelo médico quando os benefícios de esperar superam os riscos de intervir imediatamente. Sua conduta, sua voz. Muito importante isso agora. Como participar ativamente do seu plano de tratamento? Primeiro, faça perguntas esclarecedoras. Doutor, por que este é o melhor plano para mim? Quais são as outras opções de conduta que poderíamos considerar? O médico gosta que você tenha dúvida. Eu fico surpreso, né? Eu fico, digamos que, ansioso quando eu estou na minha consulta e o meu paciente não tem dúvida nenhuma. E olha que eu sou um médico que gosta de explicar, eu gosto de debater com o meu paciente. Então, faça perguntas. Compreenda os riscos e benefícios. O que acontece se eu escolher não fazer nada por enquanto? Quais são os possíveis efeitos colaterais desse tratamento?
Compartilhe as suas preocupações, informe sobre sua rotina, sobre o seu trabalho, as suas limitações que possam afetar o tratamento. Em relação a compreender os riscos e benefícios, no nosso treinamento, tanto no Bora Tratar da Saúde, quanto no Quando o Chão Treme, existe o método ABCD de como receber a notícia médica. Lá a gente começa a tratar e discutir como você vai questionar o médico em relação a isso. Inclusive, tem uma aula gratuita falando sobre um fragmento do ABCD da saúde, que são as perguntas que você deve fazer para o seu médico frente a qualquer diagnóstico. São perguntas que vão te dar respaldo, vão te ensinar como que você deve fazer, e o paciente que está sabendo sobre a sua doença é um paciente que tem mais adesão, é um paciente que está tratando, sabendo o que ele está fazendo. Isso é muito importante. Por isso que entender o porquê da sua conduta é seu direito e é parte fundamental do seu cuidado. Uma boa conversa com o plano de tratamento fortalece a confiança e garante maior adesão ao tratamento, que eu acabei de te falar. A sua conduta é a sua jornada. Uma conduta médica diferente não significa um cuidado pior ou melhor, mas sim um cuidado diferente, porque você é diferente. É o sinal de uma medicina personalizada e atenta às suas necessidades individuais. Que a gente sempre busque um médico que não trate a nossa doença, mas que trace um plano para a nossa vida. Esperamos que agora, quando você encontrar duas condutas diferentes para um problema parecido, não pense que foi um erro, mas uma personalização. Cada plano é uma jornada única desenhada especificamente para você. Então, eu quero agradecer mais uma vez por você estar aqui me acompanhando no Diário de um Médico, convidar você a seguir o nosso canal aqui no YouTube, conhecer o meu blog, que é o diariodeumedico.com.br, lá tem todos os nossos treinamentos, e sempre acompanhar e compartilhar o nosso conteúdo, que é sempre feito para você. Aqui no nosso canal nós não tratamos sobre doenças. Eu sempre falo que aqui a gente vai conversar sobre essa interface entre a cadeira do médico e o banco que você está sentado. Aqui o nosso objetivo é que você adquira ferramentas para extrair o melhor da sua consulta, seja você como paciente, seja você como acompanhante, cuidador. Um grande abraço e aguardo você. Eu sou o Dr. Marco Félix e você está no Diário de um Médico.